you cry, just let go of your pain. And when you fall asleep, no tomorrow can move, babe. Don't be sad, don't you cry, just let go of your pain. And when you fall asleep, no tomorrow can move, babe. E hoje eu trouxe uma amiga, a querida, que eu chamo de irmã, Priscila Couto, da Imóveis Absoluta, que a gente vai entrevistar essa lindeza, que eu amo essa mulher, gente, de paixão. E vamos lá, Priscila, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre você. Fale um pouquinho mais, um pouquinho de você, para a gente poder começar. Obrigada pelo convite, é uma honra participar, você é uma amiga querida, muito obrigada pelo convite. Priscila, nós temos alguns anos de amizade, né? Pouquinho Bem só. grande, só um pouquinho, uns 6 anos mais ou menos. Pouquinho, É pouquinho, mas é grande, né? É grande. Priscila, me conta um pouquinho da sua trajetória como corretora. Como que você decidiu, eu quero ser corretora? Eu sei que faz muitos anos que você é corretora, mas como que você chegou assim, falou, não, é isso que eu quero fazer para minha vida? A corretagem, eu caí de paraquedas, na verdade, eu sou formada técnico em informática e eu estava produzindo um site, eu fui contratada para produzir um site. Que legal. Ele era dono de imobiliária, só que era um site de anúncios, nada a ver com imobiliária. E aí uma amiga que estava trabalhando em imobiliária via que eu ia no escritório imobiliário para desenvolver o site e ela falou, poxa, Pri, estão precisando de corretor para trabalhar aqui, eu falei de você. Aí eu falei, não, mas eu não sei nada de imobiliária, eu estou desenvolvendo um site e a coincidência ele ter esse escritório dentro da imobiliária. E aí eu fui fazer a entrevista e falei a verdade. Sim. Eu já tinha trabalhado com vendas e era técnico em informática. E aí ele falou, não, vem trabalhar conosco, você faz o curso do Cresce aqui. E aí eu comecei. E na primeira semana eu estava ainda em fase de aprendizado, entrou uma cliente no escritório, eu atendi, ela fechou a casa. E aí já foi... Já começou a ser corretora. Já foi amor de cara. Amor e aí de são cara. 15 Que anos, legal. agora em 2026, Na verdade, 16 anos. o amor nasceu, né, Nasceu, Aline? Ele não veio com nasceu. você, ele nasceu. Exatamente. Importante. Priscila, conta pra mim, que eu sei que você se especializou em imóveis de alto padrão e leilão, né? Isso. Inclusive, eu tenho um bom negócio pra gente falar depois. Sobre leilão. O que te motivou a querer trabalhar com leilão? Que eu sei que é uma coisa, né, assim, né, emocionante, Sim. né? Ai, eu vou fechar, não vou fechar. Como que é para você? Tá ali na hora de dar o lance. Eu não sei como é que funciona. Eu tô imaginando aqui como que eu faria. Como que é para você? Mas você descreveu certinho. O leilão me atraiu por essa adrenalina. Na verdade, há uns 10 anos atrás, a Caixa fazia os feirões da Caixa e os corretores participavam para divulgar os imóveis de venda. Sim. E eu estava ali em um evento e do meu lado tinha um corretor especialista em imóveis de leilão. E ele me propôs a parceria, falou, poxa, Priscila, ali para o litoral sempre aparecem muitas oportunidades. E nós começamos a trabalhar essa parceria. Até então, o imóvel de leilão era o último caso, na iminência de perder o cliente, já tinha visto todas as casas, não tinha gostado de nada e nós oferecíamos o imóvel de leilão. De 2 anos para cá, eu percebi que o mercado estava diferente, tinha um público específico para leilão. Então eu comecei a me especializar, então já não era mais a última opção do escritório, eu comecei a me especializar para atender esse público que eu estava sentindo a necessidade, que não tinham corretores especializados aqui no litoral, né, eram muito poucos, e eu comecei a me especializar e comecei a gostar mais ainda por isso, por essa adrenalina, o desafio. Eu imagino, deve ser bem bacana. Nossa, eu tô louca pra participar de um, tá? Eu tenho
um imóvel aí que eu quero, depois a gente vai Uhum. conversar. E aí eu também sei que você trabalha com imóveis de alto padrão, né? Sim. Quem tem aquele sonho de construir ou de ter aquela casa de alto padrão, Sim. o que te motivou a trabalhar com eles? Porque são imóveis bem mais difíceis de trabalhar, de Sim, vendas, né? Sim. O que te motivou? O imóvel de alto padrão, nós começamos a nos focar mais durante a pandemia. Olha que engraçado, né? Muito engraçado. Porque eu comecei ali a fazer vídeos para diminuir o risco. Então, nós não fazíamos vídeo, a gente não estava tão ativo na internet, mas como, até por questão de saúde, de precaução, nós fazíamos os vídeos das casas e mandávamos para os clientes. Então, diminuía ali as visitas aleatórias. A gente já mandava o vídeo, o cliente já percebia realmente se ele gostava do imóvel mesmo. E aí ele marcava visita só naquele imóvel que ele gostava. Legal. Aí eu comecei a colocar os vídeos na internet e aí eu comecei a ver que o pessoal estava gostando de ver os vídeos. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer o quê? Vou mostrar as casas bonitas para as pessoas conhecer por dentro, que às vezes a pessoa ali fica meio com receio, queria ver uma casa bonita por dentro e comecei a fazer os vídeos desses imóveis alto padrão. E aí eu comecei a me especializar e nós percebemos que o pessoal também, o público que queria um imóvel alto padrão, também estava gostando ali da ideia de ver um vídeo primeiro do imóvel, então nós começamos a nos especializar nesses imóveis alto padrão devido a isso. Começou a fazer os vídeos para mostrar e aí esse público também começou a ser mais presente na nossa carteira de clientes. Muito legal. Eu entendo, eu falo assim que o alto padrão ele não está só no imóvel, ele está na forma de conduzir, né, o trabalho, né, Sim. o cuidado que você tem com seus clientes, né? Sim. Então, para mim é bem bacana, eu achei interessante. Como que você equilibra a técnica, a emoção e a estratégia do seu dia a dia? Assim, até mesmo para essa parte do leilão, de trabalhar com, né? Como que você equilibra tudo isso? Olha, eu falo, o primordial é você separar aquele tempo quando você está atendendo o cliente. Então, até é uma questão minha, às vezes muita gente reclama que eu demoro para responder no WhatsApp, porque às vezes quando eu estou com o cliente, eu deixo o celular de lado para ouvir e entender o que aquele cliente está querendo. Então, eu tenho que realmente deixar a minha emoção de lado. De repente, eu estou ali querendo vender um imóvel de leilão, mas o momento do cliente não é aquele, ele tem receio, ele tem medo. E às vezes o inverso, às vezes o cliente chega no escritório pensando alguma coisa, algum valor, e ali você percebe que ele não vai conseguir e tem a outra alternativa do leilão. Então você tem que, para ter esse equilíbrio, você tem que aprender a ouvir muito qual que é o momento do cliente. Até porque, por trás de cada venda, existe um sonho, né, gente? Às vezes até de construir uma família, né? Exatamente. E é isso que torna o seu trabalho mais interessante, Sim. né? Eu falo que o que me deixa apaixonada pelo trabalho é justamente isso, que você participa dos sonhos das pessoas, desde aquele que é o primeiro imóvel, que às vezes vai ser o único imóvel da vida dele, como aquele que já tem imóveis, que tem imóvel ali como investimento, também é o sonho dele naquele momento, é um investimento, ele estudou para decidir investir em imóveis, então é cada um o seu sonho. Muito legal. Vamos falar da engenharia e a corretagem como parceria, que nós somos parceiras, eu amo de paixão nossa parceria de verdade. Na sua visão, o que torna a parceria entre o engenheiro e o corretor tão poderosa, assim, tão importante? É engraçado que a nossa amizade começou assim. pela engenharia, né? Que nós estávamos ali conversando, então o cliente, ele vem com muitas dúvidas pro corretor e às vezes algumas dúvidas técnicas que não é o nosso ambiente de trabalho, não é ali a nossa especialidade. Então eu sempre procurava ter ali parceiros do meu lado para que tivesse aquele socorro. E aí surgiu você, a gente começou a ser amigas, né, devido a isso. Então eu tinha aquele socorro e eu consigo dar um atendimento melhor para o meu cliente, porque sempre quando vem alguma pergunta que não é da minha esfera, eu falo, peraí que eu tenho alguém que pode Inclusive, eu confesso que a Priscila Couto, ela foi uma das primeiras, ela foi a primeira corretora que me perguntou algo sobre um imóvel para um cliente dela. Eu lembro que nós estávamos numa época de anistia aqui na cidade, e você me mandou uma pergunta, dá para regularizar? Eu falei, vou verificar. E assim, eu normalmente, né, tava começando carreira, mas a Priscila foi a primeira
Primeira corretora que eu vi que ia... Falei, já sei que eu posso pegar esse nicho de trabalho. Foi muito legal, assim, de verdade. Eu tenho nossa conversa até hoje. Eu tava olhando esses dias. Falei, olha, a primeira conversa que nós tivemos. E de lá para cá legal. foram Muita vários, coisa. né? Vários clientes, vários clientes. Muitas coisas mesmo. Priscila, a nossa parceria, ela é bem... Eu posso falar que ela é específica. Sim. Né? A minha parte de obras e a sua parte de corretagem. O que eu, como engenheira, agrego para você na sua área para ajudar o seu cliente a fazer uma boa venda? Sim. Eu acho que assim, a questão principal de regularização de imóveis, porque às vezes o cliente traz o imóvel para nós e é aquele caso que comprou há anos atrás e que fez a escritura bonitinho no cartório e na mente do cliente está tudo certo com o imóvel dele, porque ele fez a escritura, ele paga o IPTU, no IPTU vem a área construída da casa dele e a hora de fazer a venda, fazer um financiamento, nós descobrimos que não tem a verbação da construção do imóvel. E aí até o cliente às vezes é pego de surpresa, puxa, mas eu achei que a minha casa estava tudo regularizado, tudo certinho. E aí que na hora do desespero do cliente, e agora? Foram vários clientes que a gente vê aquela cara de desespero, porque falaram que era caro demais, que é muito difícil. Eu falo, não, espera, eu tenho uma profissional para te indicar que vai resolver o seu problema. O cliente, ele se sente acolhido. Verdade. Ele fala, e agora? Eu vou começar, eu vou ter que correr atrás de um profissional, por onde que começa? O cliente não tem essas informações. É verdade. Nós que estamos no meio, a gente sabe o caminho, tudo, mas o cliente, ele não sabe. E aí, quando você dá para ele já a solução, olha, tem a engenheira, ela vai te chamar, vai regularizar o seu imóvel e vai financiar normalmente. E é mais legal assim que o imóvel, quando você fala para o seu cliente que ele é sem a verbação, ele é um valor, quando a verba é outro, ele fala, não pode ser, é o mesmo imóvel, mas gente, valoriza demais, quase 40%, se eu não estou enganada. E a questão da procura, porque o imóvel sem a regularização devida, ele vai ter que ser vendido somente à vista. Sim. Já quando ele está regularizado, ele pode ser vendido por financiamento bancário. Ou seja, aumenta o público, não só o valor, mas ali o público que vai querer visitar aquele imóvel. Muito legal. Priscila, qual que é o segredo? Eu sei o segredo, mas eu quero saber da sua parte. Para construir parcerias sólidas, na sua opinião? Para construir parcerias sólidas, eu acho que o maior segredo é ser transparente, conversar. Nós buscamos muito isso de conversar, olha, esse cliente é dessa forma, esse cliente está precisando disso, esse cliente tem urgência, esse cliente não tem urgência. Nós temos o BNI também comum, que traz essa parceria sólida para nós, que nós estamos ali o tempo todo conversando, né, sobre as profissões um do outro. E essa questão realmente de transparência, de você ter um profissional que você pode confiar. Para mim, parcerias de verdade é aquela que os dois crescem, tanto profissionalmente como pessoal. Sim. Eu aprendi muito com a Priscila na parte pessoal. Eu não sei se a minha visão tá errada, mas eu tenho a Priscila como uma pessoa muito calma e muito tranquila. Nunca vi essa mulher nervosa, gente. Nem quero ver, porque eu acho que eu tenho medo, né? Pessoas muito calmas assim dá medo. Eu acho assim, eu tenho que ser equilibrada. Calma, eu sou um pouco mais agitada, então em determinadas situações que exige ali, eu busco ter um controle justamente para observar antes de tomar alguma atitude, ficar mais nervosa. Acho que é esse perfil que eu tenho de você mesmo, mas às vezes a gente observa errado, né? Priscila, como que você enxerga o mercado atual de imóveis, assim, de alto padrão? Vamos focar no alto padrão. Como que você enxerga o mercado atual hoje? Olha, nós passamos falando aqui da nossa região do litoral. Eu acredito, depois da pandemia, esse público mais alto padrão acabou sendo mais constante no nosso litoral. Nós passamos por um ano mais difícil de venda, ainda mais esse público específico do alto padrão, que estuda muito mercado, estuda muito política. Então, é um público que estava meio receoso de investir esse ano devido, né, às instabilidades do nosso país. Mas é um público que não para. Ele vai ser um pouco mais cauteloso, mais cuidadoso do momento de investir. Mas o público alto padrão, depois da pandemia, ele começou a ser mais presente no litoral. Inclusive, tem uma nova lei agora da Caixa que nos permite comprar um imóvel de um valor maior, né? Sim. Eu fiquei meio insegura disso daí também, porque a gente gosta de algumas coisas,
o nosso bolso não dá, né? Sim. Mas não é impossível, Não né? é impossível. Ela aumentou agora o limite, o teto dos imóveis do Minha Casa Minha Vida até 500 mil. Então já Legal. abrange um outro perfil de imóvel, já uma que casa de atende alto a classe padrão, média. A classe sim, média 500 mil. alta, exatamente. Sim, Um pessoal um pouco mais exigente em questão de construção, sim. de acabamento. Então agora subiu o teto para atender essa classe também. Legal. E os leilões continuam sendo bons negócios? Continuam. Eu sou suspeita a falar de leilões porque é um mercado que eu gosto muito e ele é um mercado de oportunidade. Certo. Então, ele não é um mercado imediatista, você não decide hoje investir em leilão e amanhã, claro que acontecem casos e casos, eu tive cliente de falar assim, eu quero ir realmente conseguir ali um imóvel de imediato, mas é um mercado que você tem que esperar a oportunidade certa de fazer o investimento correto. O cliente, quando ele é preparado, toma decisões melhores. Sim. E o profissional que os orienta faz toda a diferença também, né? Sim, porque às vezes ele se empolga, puxa, 30%, 40% abaixo do valor de mercado, eu quero esse. Aí você vai fazer um estudo para ver se aquele valor realmente de desconto está condizendo com o que ele vai investir, com o que ele vai gastar com documentação, reforma e recolocar aquele imóvel no mercado. Legal. Para mim, você sempre foi uma grande incentivadora. Principalmente na minha carreira, desde quando eu comecei. Como é para você ver as pessoas crescendo, assim, no ramo mesmo, e até eu posso dizer que eu sou prova viva disso. Minha primeira salinha foi tu que me ajudou a alugar. Gente, muito feliz que eu fiquei. E acabei crescendo isso. Então, como é para você ver as pessoas crescendo? Eu gosto, eu falo assim, nós não temos, deveria ser, né, para todas as mulheres, nós não temos concorrentes. É gostoso você ver uma mulher crescendo, uma mulher ali se desenvolvendo, porque a gente acaba entendendo a luta uma da outra. Você tem filha, Sim. nós que somos mães e trabalhamos, a gente sabe qual que é a dificuldade de você trabalhar, ainda mais quando você é autônoma, que você não tem certeza de quanto vai ser o seu salário, qual vai ser o seu ganho, mas você tem a certeza que tem ali uma pessoinha, duas pessoinhas, em alguns casos até mais, que depende de você. Verdade. Então, a gente se olhar como mulher e poder apoiar, incentivar uma outra mulher é muito gratificante. E você faz parceria para sempre. Inclusive, a nossa pessoinha, Catarina, sim, maravilhosa. Priscila foi a primeira que soube. É verdade. Foi um susto. Mas é por ela também, gente. Porque sim, apesar dos incentivos que nós temos, né? Sim. A gente faz sim pelos nossos filhos. E quando a gente tem pessoas que crescem junto com a gente, o sucesso tem outro sabor, né? Tem. É muito mais gostoso. É gostoso. Né? E você faz relacionamentos que duram a vida inteira. Não é aquele momento só profissional, né? Exato. É verdade. E assim, não é pra falar assim, você não me mandou mensagem hoje, você não é mais minha amiga. Gente, a gente é tão corrido. O coração tá guardadinho aqui, mas quando se vê, parece que... Verdade. Parece que faz anos que não se vê, né? É muito legal. Qual mensagem que você daria para mulheres que querem crescer no mercado imobiliário? Primeira coisa, dedicação. Você tem que se dedicar. Não adianta. O mercado imobiliário é uma ilusão. Eu já vi várias mulheres comentar, queria ser corretora de imóveis, que vende uma casa, ganha ali a comissão e tá feita pro resto do ano. Não é verdade. Não é verdade. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, porque é um mercado que ele muda muito, o público muda. Sim. Então, o primeiro passo é você realmente ver se é o que você gosta, se você vai poder se dedicar para isso, aprender sobre isso, e aí sim você vai conseguir se destacar no mercado imobiliário. Legal. E para uma pessoa começar, o que você falaria para ela? Para uma pessoa começar nesse ramo, assim, o que ela tem que fazer? Primeiro de tudo é começar o técnico em transações imobiliárias. Certo. É importante fazer, é importante você fazer certinho. Tem muito curso online, não é um curso caro para se fazer, é um curso de fácil acesso. Aí depois que você fez o curso, aí você dá entrada no Cresce, e aí no período de curso você já pode procurar uma imobiliária para fazer um estágio. Então é importante você ter um corretor ali para te acompanhar, para te ensinar, que você vai aprender na teoria o curso e a prática você vai aprender no estágio. Então começou a fazer o curso, já procura uma imobiliária para poder fazer um estágio, conhecer mais do mercado imobiliário, e aí viu que é aquilo mesmo que você quer fazer, que você gosta de fazer, aí já dá entrada no Cresce. Muito legal. Você acredita que o engenheiro ou engenheira, ou até arquiteto, mas não falar de técnico, eles podem agregar no valor de venda
na execução de um projeto. Por exemplo, o seu cliente tem um terreno e aí como que você orientaria ele a fazer um projeto, a contratar um técnico, Sim. no caso? É a primeira coisa que a gente fala quando tem algum cliente nosso que quer comprar um terreno com a gente sempre orienta, primeiro, buscar um profissional da cidade, porque igual você, a gente sabe que você conhece as leis da nossa prefeitura, Sim. que é diferente, mesmo o Mongaguá, que está aqui do nosso lado, é uma legislação Totalmente diferente. Então, às vezes, o construtor, o investidor vem de Santos, de Praia Grande, de São Paulo, com uma mentalidade e chega aqui, a nossa prefeitura é diferente. Cada município tem a sua peculiaridade. Então, a gente sempre orienta, busca um profissional qualificado, alguém que conheça já as normas da nossa cidade, o nosso zoneamento. O pessoal olha que, esse terreno maravilhoso, posso fazer isso. E às vezes não pode. Aí depois que investiu, aí vai ser mais difícil. Então, sempre a gente busca entender o que o cliente quer e já indica um profissional da cidade. E assim, vamos supor, o cliente que comprou um terreno para você orienta ele, fala assim, olha, vamos fazer de tal jeito, ou alto padrão, ou vamos geminar, vamos fazer um prédio de 20 andares. Como que você orienta ele? Claro, com a parte técnica junto. Como que você orienta ele para ele entender qual é o melhor investimento naquele terreno? Sim, isso a gente sempre faz, né? Porque geralmente quem compra já compra em construir e muitos dos nossos clientes têm, claro, o público que compra para construir para si. Sim. E boa parte também já compra pensando em investimento, em construir, em colocar para venda. Então nós já vamos olhar aquele imóvel com o olhar de vender o produto que ele vai construir. Então é inevitável a corretora não dar opinião, pelo menos eu. Eu sempre falo para os meus clientes assim, gente, coloca a área de serviço do lado da cozinha, Sim. que a gente é multitarefa, lá faz uma comida, lava uma na cozinha. Isso. Então é inevitável a corretora não dar opinião para os meus clientes. Eu sempre dou opinião. Aí se eles vão seguir ou não, mas a gente sempre olha aqui, poxa vida, caberia uma casa alto padrão aqui, ia ficar legal. Sim. O bairro, porque nós já temos conhecimento do mercado da cidade. Então, olha aqui essa rua, olha, se você quiser, aqui é legal, o valor tá bom. E seriam casas populares, aí você vender rápido. Não adianta você colocar um alto padrão aqui que vai demorar. Então a gente sempre, já é instinto nosso de mulher, né? Já vai dar opinião. A gente já fala como que a gente queria, né? Nós já tivemos situações que nossas áreas se complementaram perfeitamente. Quer contar alguma dessas histórias? Olha, nós tivemos um caso que o cliente que precisava vender o imóvel, que era questão de família. Eles ali, o imóvel foi de herança e os 4 irmãos queriam vender o imóvel. E ali eles se depararam na situação que não tinha a averbação. Eles eles tinham um advogado fazendo o inventário. O advogado fez a parte dele do inventário e na mente deles, como foi feito o inventário, a casa estava toda regularizada. E aí quando chegou para nós, estava sem averbação da construção. Nenhuma. E aí eu, Ângela, por favor. E aí regularizou a construção. Conseguiu vender? Eles conseguiram vender. Isso que é mais importante, né? Vender. A gente consegue concluir, né? Exato. A gente vê o problema e já resolve. Sim, você vê a gratidão, né, do cliente. E eu vou te falar que eles são bem gratos mesmo. Eles mandam mensagem até hoje para mim. São gratos. Como que você enxerga o momento atual do mercado imobiliário, especialmente aqui na região do nosso litoral? O litoral em si, até a nossa cidade, eu falo que vai ser a bola da vez, né? Itanhaém está ali na projeção de investidores, porque nós temos a vantagem de ser limítrofe com São Paulo capital. Então, Itanhaém pode ser utilizado, o FGTS de São Paulo capital em Itanhaém, pode ser o Minha Casa Minha Vida. Passamos, como eu falei, foi um ano um pouco mais difícil de venda, porém Itanhaém não para. É verdade. Então, é um mercado que, embora passou um momento um pouco mais delicado, é um mercado que não para. Então, tem muito investidor migrando de Praia Grande, Santos, para cá, devido aos valores de terreno nessa região estar mais alto que Itanhaém, e Itanhaém estar nesse momento de expansão. E também agora, com a nova lei, que a gente pode fazer desmembramento nas regiões de praia, que antigamente não podia, era impossível. Então, tem algumas regiões aqui da praia, inclusive... mais pra frente a gente vai falar um pouco dessa lei, tá? E são bem importantes. Eu acho que por isso também agregou valor. Você acha que foi isso que também valorizou o imóvel? A questão da verticalização, muita gente
que tinha a ideia de fazer prédios em Itanhaém, eram regiões mais restritas, agora ampliou essas áreas, então realmente os investidores estão olhando para Itanhaém de uma outra forma. Certo. E aí o todo cresce. Então o pequeno construtor, que ali também quer fazer 2 casinhas, já sabe ali aquelas regiões que podem verticalizar, já agrega valor para a casa depois de pronta. Então Itanhaém, embora, né, a nível nacional nós passamos um momento um pouco mais delicado, mas Itanhaém é um mercado que não para. Sim. Nós estamos em Anistia agora na cidade, né? Notícia Com boa. certeza. Ah, maravilhosa. Com certeza vão ter imóveis aí que você vai ter, que precisa ser regularizados, né? Como que você explicaria isso para o seu cliente? Você já me falou que às vezes o cliente vem com uma averbação, mas às vezes ele tem uma parte averbada. Sim. E a outra não, que a gente chama de puxadinho. Como que você explicaria isso para o seu cliente até ele entender? Porque ele acha que ele construiu, tá errado, que tá certo, Sim, né? Não tá sim. errado. O que nós vamos abordar é a questão de você poder vender esse imóvel por um financiamento bancário, porque 90% dos clientes utilizam o empréstimo, o financiamento Sim, bancário. sim. Então precisa estar 100% regularizado. Então não adianta ter só uma parte e a outra não. Sim. Então essa é a nossa abordagem. Quando nós vemos que ali o imóvel ele é bom, ele está numa região boa, e nós vamos ver o porquê que ele não vendeu ainda, nós vamos nos deparar com alguma situação dessa. Não vendeu porque não pode financiamento bancário. Sim. E aí vem esse momento, fala, agora pode regularizar. E vem aquela nossa história de novo, ele agrega valor, Agrega né? valor. Quanto mais Valor averbado, e a mais procura. Você consegue um público muito maior para poder visitar aquele imóvel. Certo. Priscila, e o que está em alta em termos de demanda de perfil de comprador? O que está em alta? O que está vendendo mais? Itanhaém, a gente vai brincar, a piscina tem que ter. Ah, As casas com depois piscina, da pandemia, as todas casas... as casas têm que ter piscina, Sim, gente. pode ser uma piscina pequena, pode ser uma piscina grande, mas a piscina tem que ter. Nós percebemos assim, a maioria dos clientes hoje, eles querem a casa de praia, mas que tenha pelo menos uma piscina. É verdade. É verdade. Todos os meus projetos, eu quero uma piscina. Nem que seja 2x2, mas eles querem uma piscina. Tem que ter uma piscina. Nós percebemos que realmente o público está mais exigente nessa questão, de ter uma área de lazer, um jardinzinho. Depois da pandemia, É isso que eu ia as te pessoas perguntar. sentiram isso. Eu quero ter ali uma partezinha, um contato com a natureza. Vai que de repente dá um lockdown de novo. Então, nós percebemos que as casas que tem ali um paisagismo que seja simples. Inclusive, a próxima pergunta seria essa, sobre essa parte de... A gente chama tecnicamente de permeável, mas vamos falar de jardim, né? Sim. O pessoal tá procurando mais casas assim, com jardins, com área, com árvores, arborizado? Sim, Você tá procurando mais? Eu acho que encanta primeiro. Encanta. A gente fala, o cliente ele compra primeiro com os olhos, ele tem que olhar e tem que se apaixonar. E as casas que tem esse paisagismo, esse tonzinho mais ali aconchegante, que abraça familiar. mais o cliente, mais familiar, são os que saem na frente. Nossa, muito legal. A A pandemia... casa pode estar linda, um acabamento impecável, aquele piso porcelanato, tudo lindo. Não tem um verdezinho, não tem uma planta... O pessoal sente. Assim, é até pecado falar, mas se é uma coisa que eu acho que a pandemia nos trouxe foi esse aconchego familiar, né? Sim. O pessoal sentiu a necessidade de estar entre famílias, né? Exato. Nossa, isso para mim realmente foi muito importante. Valorizar esses momentos, né? Verdade. E vamos falar agora de tecnologia e as redes sociais. O que as redes sociais têm mudado na forma de vender imóvel? Que eu sei que você usa muito as redes sociais, eu acompanho todos os dias. Como que você utiliza isso no seu dia a dia? As redes sociais, pelo menos pro nosso escritório, foi assim um divisor de águas, né? A questão da pandemia, que nós começamos a fazer os vídeos, eu não gostava de aparecer, não achava necessário. Aí eu tenho a Lívia, a corretora que trabalha comigo até hoje. Durante a pandemia, nós começamos a fazer os vídeos para os clientes. Então eu fazia ali uma visita, né, com o celular mesmo, gravava para o cliente e mandava para eles somente para isso. Não era a ideia de divulgar nas redes sociais. E aí a gente falou assim, bom, já que fez para um cliente, vamos colocar uma música e colocar para outras pessoas que queiram ver. E aí nós começamos a fazer, e aí um outro que eu apareci, ela falava, Pri, os vídeos que você está aparecendo, o pessoal está gostando mais, acho que sente mais
mais próximo, Sim, né, de você sim. das casas. E aí nós começamos a aderir isso, de fazer os vídeos, de apresentar os imóveis. E nós percebemos que o público hoje gosta disso. O pessoal gosta de se sentir no imóvel. Legal. E eu vejo que isso, para mim, na minha opinião, você mudou bastante depois que você começou a aparecer, né? Ficou mais, a gente fica mais profissional. Eu falo Sim. por mim mesmo. Graças aos meninos aqui dos bastidores, Sim. a minha imagem pessoal ficou muito melhor, muito bacana. Então, eu incentivo qualquer pessoa que queira ter eu nem sei o nome que vocês, fotógrafos, usam, mas uma identidade profissional. Gente, isso para mim está sendo de uma ímpar na minha vida. Muito bacana, né? Muito bacana. E assim, qual foi, Priscila, o seu caso mais difícil? Aquele caso que você falou, putz, eu não vou conseguir, mas depois trabalhou e falou, ó, esse deu certo. Deu certo. Acho que difícil foi um casal que foi no nosso escritório, são meus amigos até hoje, e eles eram um caso muito específico porque ele precisava de um imóvel que fosse bem localizado, que fosse seguro, só que ele tinha um valor de entrada muito pequeno e a renda dele também era muito pequena. E ele já havia rodado pelas imobiliárias da cidade e ele falava que precisava de um imóvel central. E aí depois, conversando, aí que eu falo essa questão de você entender o momento do cliente, não era só porque ele era exigente e ele estava fora do que o bolso dele cabia. Ele trabalhava como segurança à noite e a mulher ficava sozinha. Então Caramba. A preocupação dele era a segurança da esposa. Não era um cliente que fala assim, eu não tenho dinheiro, mas eu quero uma casa na frente do mar. Não, ele precisava, era uma necessidade. E ali nós rodamos a cidade inteira e não dava, porque não liberava financiamento para ele, porque a renda dele era muito baixinha. Só ele trabalhava porque ela havia tido alguns problemas de saúde, a renda era só dele. Então foi um caso difícil. E ele tinha recebido um valor de herança, mas o valor era muito baixo perante a localização que ele precisava. Aí foram alguns meses de busca e aconteceu o quê? Entrou um imóvel de leilão. Entrou um imóvel de leilão numa localização excelente. Nossa, que legal. Que ia dar certinho a entrada que ele tinha, ainda não ia precisar dar todo o valor, ia ficar um valor ainda para ele reformar a casa, pagar a documentação, mobiliar a casa. E quando eles entraram no imóvel, eu lembro até hoje que ela chorou, aí veio o pai dela, me agradeceu, obrigada, Priscila, estão felizes na casa até hoje. Já basta a nossa carreira, né? Já valeu muito. E o que você aprendeu com essa situação aí? Com isso, com essa demanda deles aí? Porque a gente aprende alguma coisa sempre, Sim, a gente né? aprende. Ali eu aprendi muito vendo a importância que os dois davam, né, um para o outro. Eles estavam assim realmente se desdobrando para poder atender o bem-estar de quem estava com ele, a família. Tão raro, e né? não desistir do seu sonho, né? Porque ele poderia ter desistido do sonho, ter pegado aquele valor, entrado em um aluguel, e eles continuaram buscando até entrar no meu escritório. Que legal, Priscila. E falando da sua carreira, assim, o que você mais pode falar referente à sua carreira? Eu falo da vida pessoal, porque você passou uns momentos bem complicados, passei junto com você. Verdade. O que te motiva todos os dias para você... Tá, porque você tem uma energia muito boa, eu amo sua energia. O que te motiva todos os dias? Porque de verdade você é a minha inspiração. Nunca vi essa mulher chorar, gente. Nunca na vida. Eu choro. Choro, mas eu não vi. Eu brinco com a minha família que eu tenho tempo determinado para chorar, né? Eu sou... Não perde tempo chorando. Você é feliz ou perder tempo chorando? Eu ouvi uma pregação quando eu era criança de uma pastora falando assim, olha, você tem que colocar no relógio o tempo que você quer chorar. Porque se você ficar ali chorando além do que você determinou, você está perdendo tempo, você está criando dois problemas. O problema que você já tem, que você não vai resolver, e o outro seu de saúde. E eu levei isso para a vida. E eu me sinto muito amada por Deus, de tudo que eu passei na minha vida, ver o cuidado de Deus comigo em cada detalhe, isso me motiva. Os meus filhos são a minha razão, né? Então, você pensa assim, eu preciso ser melhor porque tem alguém que está me olhando. Tá precisando da gente. Exatamente. É isso mesmo. E
para mulheres que estão passando por problemas tipo o nosso, que nós passamos por problemas parecidos, Muito o que você aconselharia a elas? Até mesmo essas que estão lá, eu não sei o que eu faço, eu quero ser corretora, mas eu não quero, eu quero ser engenheira, mas eu não consigo. O que você aconselharia para essas mulheres? Porque tem, às vezes, é tão difícil. Eu falo por mim, eu tive um momento, Priscila acompanhou na minha vida, que eu não queria mais ser engenheira. Eu não queria. Sim. Porque, estava muito corrida, minha vida estava um negócio, eu falei, eu queria desistir, gente, de verdade, queria ser CLT, mas eu não queria ser mais engenheira. Então, e ela foi uma das minhas motivadoras. O que você aconselha para elas? O conselho que eu daria, que eu dou geralmente para as minhas amigas, que serviu para mim, né? Aí é aquilo de você mirar realmente no que você quer ser, e não olhar para o lado, porque sempre vai ter alguém te desmotivando. Sempre. São poucas pessoas que te motivam Sempre. E muitas que desmotivam. E não se render ao problema. Muitas das mulheres param as suas carreiras por conta de parceiro que não apoiou, por tombos da vida que levou de pessoas que confiavam. Então, você tem que pensar assim, bom, eu me decepcionei aqui com essa pessoa, eu tive uma frustração com essa pessoa, não é o resumo da minha vida, é uma situação, eu vou mirar ali para o que eu tenho como objetivo e vou seguir em frente. Vou chorar, 5 minutos, depois bola para frente. E como que é para você incentivar essas pessoas, Priscila? Porque assim, quando eu incentivo alguém, eu não sei você, mas eu sinto que eu tô botando uma energia ali, eu quero tanto que a pessoa cresça, eu mesma já até me anulei para fazer outra pessoa crescer. E como que é? Me emociona até, porque foi uma situação que eu passei bem complicada, que você acompanhou, e o que você sente, assim? O que você deseja, assim? Até só minhas palavras, de quando você consegue. Eu vejo, quando você sente que você sabe que você é amada por Deus, quando você consegue enxergar isso, quando você consegue contribuir isso para outra pessoa, é como se você estivesse retribuindo aquele amor que você recebe. E você olhar e falar assim, poxa, se eu sou amada, se eu consigo, essa pessoa ela tem que entender que ela é também. Eu entendo que cada pessoa, ali no momento que você acorda, Deus ele tá te dando uma oportunidade de viver, de ser feliz. Verdade. Então, se você acordou, você tá tendo uma nova chance. Então, Deus você tem que aproveitar. Deus te deu uma nova oportunidade. Exato. Tá, nós temos filhos, né, Priscila? Sim. Inclusive, nossos filhos têm quase a mesma idade, Verdade. eu tenho a mesma idade, né? O que é para você, em que momento eles se incentivaram, claro, além de ser seus filhos, né? Sim. E existiu algum momento que você falou, não, preciso parar, porque nós temos uma rotina tão corrida, falar, não, preciso parar, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, porque senão não vai ter ninguém para cuidar. Sim. Eu já passei por isso, eu ainda tenho algumas situações. Como que é para você isso, assim, de falar, olha, esse filho precisa de mim, mas eu também preciso trabalhar. O que eu vou fazer? Sim. É uma situação difícil, né, para nós mães. Mas eu tive, igual o ano passado, o Lorenzo começou com um probleminha de saúde, que até então começou com uma alergia pequena, então seria uma coisa simples, né, ao meu ver. E aquilo começou a se agravar e nenhum médico conseguia descobrir o que ele tinha, que era uma alergia no olhinho dele, não melhorava. Ali, eu teve um dia que eu liguei para as meninas, falei, olha, essa semana desmarca tudo, segura o escritório para mim, que o meu filho está precisando de mim. Então, foi um momento que eu percebi ali que eu precisava parar, eu não ia resolver o problema do mundo. Sim. Então, ali, aquele momento, meu filho precisava. Sim. Então, alguns momentos durante o longo aí da minha carreira, teve momentos que eu precisei fazer isso. Olha, nesse momento, preciso ativar o modo mãe 100%. Porque até então a gente vai sempre equilibrando. Sempre equilibrando. Mãe aqui, ou às vezes desequilibrado, a gente faz mais uma coisa que faz outra. Às vezes se cobra disso, poxa, passou o dia, eu não brinquei com meu filho, não dei atenção pro meu filho. Mas a gente vai ali equilibrando. E tem aquele momento que não dá o equilíbrio, que você tem que realmente decidir. E eu sempre vou decidir pelos meus filhos. E é sempre assim, né? A recompensa, ela sempre vem, né? Por mais que seja difícil, às vezes, alguma situação, a recompensa sempre vem, gente. Você não tá gastando energia à toa.
ela sempre vai chegar num bom resultado. A tempestade, Sim. eu sempre falo, depois da tempestade sempre vem a bonança. Vem. Se você está passando por aquilo, Deus permitiu que você passasse para vir algo bom depois. Exatamente, né? exatamente. Vamos falar da inovação, porque agora nós somos muito tecnológicos, né? Sim, Agora sim. tudo é internet, tudo é IA, né? O que te auxiliou, o que te ajudou a parte tecnológica na sua carreira? Além dos vídeos que você já faz, né? Sim. O que te ajuda? A questão para a imobiliária, você conseguir mandar documentações via WhatsApp, isso facilitou muito, muito, muito. Questão de certidões hoje, que antigamente, quando eu comecei a trabalhar, então uma venda à vista, nós precisávamos de certidões dos 10 cartórios de São Paulo, Nossa, quando o muita vendedor coisa. era de São Paulo, então nós tínhamos que ir pessoalmente nos 10 cartórios. Então a tecnologia trouxe essa facilidade para nós. A questão do WhatsApp, questão de vídeo, questão mesmo do chat GPT agora, cada texto que você ia criar para uma casa tinha que ter criativa. Tem dia que nós estamos mega inspiradas, tem dia que já não, nem tanto, nem tanto. Verdade, aí me ajudou bastante. E também a parte de tecnologia, de processos digitais. Hoje em dia, eu trabalho da minha casa, não preciso até a prefeitura, porque antigamente, eu lembro que teve uma anistia em 2019, a fila era gigantesca aqui na prefeitura para a gente protocolar um processo. E era umas pilha de papel desse tamanho. Tinha gente que vinha com sacola. Verdade. Era enorme, gente. Muito importante, né? Sim. Eu já te vi nas filas. Viu, nas filas? Várias filas de prefeitura, várias dúvidas sendo tiradas, né? Bom, Pri, em primeiro lugar, né, quero agradecer realmente por você estar aqui comigo. Para mim é muito importante a sua visita, me prestigiar nesse projeto Papo de Engenheira. Quero ter você mais vezes aqui. A gente tem muita coisa para conversar, mas assim, uma coisa que eu quero falar para você é que assim, te agradecer, em primeiro lugar, por você ser minha incentivadora sempre, desde o começo da minha carreira, quando eu me formei lá em 2019, você foi minha incentivadora, né? Te agradeço por isso. Eu tenho você como irmã, apesar que não sei se eu já te falei isso vezes, mas eu tenho você como uma irmã minha. Então eu quero muito que você cresça, eu quero muito que você ganhe o mundo. E você também que você está com um novo endereço. Estamos. Conta pra gente como que foi essa mudança, porque você estava num espaço, aí depois você mudou para outro, depois você mudou para outro. Como que foi essa transição sua de mudar para um novo espaço? Essa mudança não foi programada, né? Foi algo assim que aconteceu, é que a gente vê realmente foi ali uma oportunidade que apareceu, até por nós trabalharmos muitos dos imóveis retomados da Caixa. Quando eu vi aquele imóvel ali na frente da Caixa, eu falei, não será? Não estava pensando em mudar, ainda mais agora perto do final do ano, mexer com mudança. Mas ali eu vi e falei, bom... Viu o potencial, né? Mas vamos lá, se vai. E aí foi assim, tudo muito rápido, eu fiquei muito feliz. Obrigada de você estar presente no dia da inauguração. De ir. A inauguração, assim, para nós foi um sucesso. Eu fiquei muito feliz e me senti ali realmente muito amada, muito acolhida por várias pessoas importantes. E agora estamos aí, bora trabalhar no novo endereço. As expectativas são muito boas. Que bom, eu desejo muito que você seja muito feliz no novo espaço, tá? Bom, Priscila, por hoje é só. Eu quero te agradecer. Você não falou seu endereço. Nós estamos na Avenida Washington Luiz, 116, no centro, frente à Caixa Econômica Federal. E eu quero que você encerre com uma frase assim, que te motiva todos os dias para acordar. Olha, uma frase que me motiva: sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Eu conheço essa frase. É uma frase que eu tenho um carinho. E é verdade, você vai sonhar grande, sonhar pequeno, vai dar o mesmo trabalho. É verdade. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui o nosso Papo de Engenheira. Espero que vocês tenham gostado da minha convidada maravilhosa. Ela virá mais vezes aqui, tá bom? Com certeza. E eu espero que vocês acompanhem, curte o vídeo, comentem. Priscila também pode responder os comentários, tá bom? E eu posso deixar uma frase para vocês? Riqueza é a consequência inevitável de uma mente que parou de duvidar em si mesmo, tá bom? Então isso é de Napoleão Hill, levem isso para vocês. Beijos, até mais!